Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente. A Doemos em Pauta, mais uma edição. Acho que é a 10ª edição. Nós estamos indo ao ar, 10º episódio. Nós vamos ao ar todas as quintas-feiras, nesse horário, às 18 horas. Pedimos sempre aos companheiros que curtam o vídeo e compartilhem, para que a gente possa aí atingir um número maior aí através do algoritmo aí do YouTube, um número maior de audiência. Bom, nós vamos fazer um balanço aí das atividades que nós tivemos nesse início de semana, que foram atividades muito importantes. Na verdade, elas são uma mobilização, né, que se iniciou na semana passada. Nós estivemos na quarta-feira da semana passada, aí nós estivemos com os outros sindicatos, né, organizando uma mobilização, uma atividade muito importante, que mesmo caindo aí na semana do feriado, né, das férias aí, que se criou a Semana do Bem-Estar na UEMS, mesmo assim nós tivemos docentes aí indo até Campo Grande, na Assembleia, para se mobilizar aí em defesa para protestar, né, em relação ao pífio índice de reposição que o governo deu. Foi um movimento muito vitorioso, né? Foi um movimento, assim, a gente pode dizer, histórico, independente mesmo dos resultados concretos em relação à reposição salarial. Algo tão importante ou mais importante é que os sindicatos, né, o movimento sindical está sendo reavivado, né? É também um processo que se iniciou dentro da Doemos. A gente vê isso até como resultado da mobilização, né, que nós temos feito aí há mais de ano, né? E é muito importante ter essa compreensão da situação, porque há uma certa compreensão errada, né, equivocada, de muitos companheiros aí das categorias, dos trabalhadores, que acredita que é possível se conseguir alguma coisa sem um movimento dos trabalhadores, né? E que o movimento de trabalhadores seria uma força inútil, né? E nós estamos vendo justamente o contrário. A realidade é justamente o contrário disso, né? A realidade é que o único movimento que pode garantir alguma coisa é o movimento dos trabalhadores. E outras formas de movimentação, né? Acreditar que o próprio governo, né, o patrão, por iniciativa própria ou por uma boa conversa, né, vem aí se sensibilizar e dar alguma coisa para as categorias, para os trabalhadores, é uma grande ilusão, né? E um pouco da dificuldade dessa compreensão está no fato de que as direções sindicais, né, e falo de modo geral, não tem
levado adiante uma política mais combativa. E uma vez que isso não acontece, e algumas, muitas vezes, inclusive dificultam, fazem um papel de dificultar as mobilizações, né, de abafar o descontentamento que vem da base das categorias. Isso a gente vê no Brasil inteiro, né? Então, essa situação faz com que os trabalhadores também comecem a perder essa consciência, né, da força que tem a classe trabalhadora e que é a única força capaz de conseguir alguma coisa. Inclusive, nós temos um caso bastante interessante que aconteceu dentro da universidade, além da eleição do sindicato, que teve toda a situação que nós já falamos aqui, nós já discutimos, mas a própria votação da paridade, né, isso não foi, ao contrário do que se apresentou, a paridade dentro da universidade, isso não foi um presente da reitoria ou do governo, né? Isso é uma conquista da luta dos trabalhadores. Uma conquista da luta dos técnicos e dos estudantes de modo geral, não especificamente um ou outro, não especificamente de uma instituição ou outra, mas é uma luta dessas categorias, né? Isso tem que se dizer. Não é uma luta de algumas pessoas, de algumas poucas pessoas que aparecem, né? É uma luta maior, mas no caso específico da UEMS, isso foi coroado com a luta que nós fizemos dentro do sindicato. Né? Isso é interessante esse paralelo. A votação da paridade só veio à tona no sindicato. É isso que mexeu com as estruturas da universidade, ou seja, isso não foi um movimento espontâneo, muito menos vindo do patrão ou da administração da universidade. Isso foi uma reação diante da vitória, do avanço que a categoria dos professores teve na eleição do sindicato. Então, é a consequência dessa luta, né? Isso, inclusive, muitos companheiros técnicos administrativos que têm uma compreensão política da situação vieram nos falar isso, né? Nos disseram isso, o que nós concordamos, né? Acho que é uma coisa muito evidente até. E muitas vezes, quando a categoria, quando os trabalhadores conquistam algum ganho que o patrão não tem mais como combater, né? Quando o patrão é derrotado, muitas vezes ele tenta mostrar que aquele ganho é ele que está dando, né? Tenta aproveitar do movimento e se apresentar como o vencedor, né? Como aquele que está como se aquilo voltou como se fosse um presente aí do patrão, né? Mas não é sempre uma vitória da categoria. Enfim, nós tivemos um movimento muito que deu um resultado muito positivo, né? A Assembleia Legislativa estava lotada no dia da sessão, né? Na terça-feira, estava lotada, e com diversos sindicatos, né? Nós, na semana anterior, entramos em contato com a FETEMES, que nos
que nos atendeu prontamente, de modo bastante acolhedor, né? Assim, a gente conseguiu marcar uma reunião de um dia para o outro, né? A FETEMES acolheu a reunião e nos ajudou, inclusive, a convocar outros sindicatos, inclusive o Fabiano, que é representante do Fórum dos Servidores, né, do MS, também outros sindicatos, como o Detran, né. Então, graças a essa reunião que nós pedimos aí a colaboração da FETEMES, e a FETEMES prontamente aí, né, nos atendeu, a gente conseguiu mobilizar essa atividade de terça-feira. Isso mostra também que há uma disposição muito grande dos trabalhadores, né? Como aconteceu na Duemes, que nós tivemos uma eleição com a maior participação da história do sindicato, 70% dos dessa vez também nós tivemos uma participação, né? Tivemos uma resposta, uma prontidão, né? Diante do chamado aí das direções sindicais, muito positiva. Isso mostra que há uma disposição muito grande dos trabalhadores em se mobilizar. E é função aí das lideranças canalizar essa vontade, né, das bases para essas ações organizadas, né? Essa é a função das lideranças sindicais. O movimento ainda é muito inicial, né? Inclusive, companheiros levantaram essa questão, que isso deveria ter iniciado antes, né? De fato, isso é um movimento que demorou para iniciar, e ele depende mas ele depende de muito pouco, que ele depende de iniciativas, né? Nós tivemos uma iniciativa, vamos nos reunir, ligamos para um, para outro, se reuniu e dessa reunião teve essa iniciativa. Então é isso que é preciso ter iniciativa. Nós não podemos ficar parados, né? Então, porque a base dos trabalhadores está muito descontente, e como nós temos dito aí nas outras semanas, nos outros programas, semanas anteriores, a situação vai se agravar. A tendência não é de uma política de melhora, muito pelo contrário, a tendência é de uma política de manter essa política neoliberal de modo cada vez mais aguçado, mais intenso, né? Porque há uma crise, né? Como nós sabemos, uma crise econômica, agora com a guerra no Irã, essa crise tem a tendência, né, de se ampliar, né? Pode se radicalizar, inclusive, essa crise. Se houver aí aumento dos combustíveis e gerar uma hiperinflação, uma grande inflação, aí, com um salário congelado, praticamente congelado aí dos trabalhadores, isso pode potencializar uma revolta muito grande dos trabalhadores. Mas de uma forma ou de outra, né, mesmo a guerra também é um sintoma da crise, dessa crise econômica, e o fato é que isso tende a se ampliar. Nós temos repetido que o horizonte é o governo Milei, né? A política, o horizonte da política e econômica do Mato Grosso do Sul e de outros estados, né, é o governo Milei. Isso não é nada assim exagerado, nem tampouco nada que não seja público, né? Porque os partidos de direita têm dito isso, né? E realmente, na medida em que as grandes potências vão entrando em crise, a tendência é que eles raspem mais o fundo do tacho ainda, né? E isso vai gerando cada vez mais um aperto econômico aí nos países que são dependentes, né, desses
dessas grandes economias. E a forma dos países pagar o que essas potências pedem, né, exigem, que essas potências exigem, através de explorando cada vez mais os trabalhadores, né? Nós estamos vivendo um ataque muito grande à nossa carreira. Nossa carreira sofre um ataque muito grande. Nós perdemos já a aposentadoria, praticamente, né? Os novos entram pagando, além da Previdência, um plano privado de Previdência. Todas as pessoas que ingressam na universidade agora, os professores, pagam um plano paralelo além da Previdência, né? Então, nós já perdemos a Previdência. Nós temos uma política de arroxo salarial muito grande, né? E essa política aí de dividir cada vez mais a categoria em níveis, né? Para que tenha um número muito pequeno de pessoas que estejam com salário um pouco melhor, né? E que isso também aconteça só no final da carreira, né? Esse é um modo também do governo economizar mais, né? Tirar mais dinheiro ainda dos trabalhadores. Então, tudo isso mostra que a disposição, esse cenário explosivo, mostra que a disposição dos trabalhadores e a situação política vai colocar aí fogo, né, nessa revolta aí, nessa descontentamento dos trabalhadores. Bom, se a produção tiver aí, vamos colocar um pedaço aí do que aconteceu lá na Assembleia na terça-feira. Nós fizemos alguns vídeos. Assembleia, se a produção puder soltar um vídeo aí, nós já começamos com um vídeo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, um movimento forte dos funcionários públicos. A Duemes tem sido protagonista. Hoje vai ser a votação aí do texto final do 381. E está bem claro que o funcionalismo não está contente. Não está contente com a situação. Isso aqui é um movimento inicial, mas que pretende ser ampliado aí nas próximas semanas. É muito importante aqui unificar a luta aí dos servidores públicos, né? Todos com uma defasagem em torno de 40%, dado do Fórum dos Servidores Públicos. Não é só a Duemes, a OEMS, mas servidores em geral. Também muita reclamação da falta de concurso, terceirização e a questão da isenção fiscal. Nós vamos ter hoje a fala da vice-presidente da Duemes, professora Érica. A gente conseguiu um tempo aí na tribuna para fazer a fala e vamos aí ampliar essa luta. Bom, tá aí, isso aí era o início, né? Antes de começar a sessão, né? Os sindicatos aí, a base sindical entrando na Assembleia, né? Ali no auditório, né? Que ficou cheio e o pessoal teve que ocupar as galerias de cima também, né? Então houve bastante palavras de ordem, né? Houve um fora Riedel aí bastante expressivo. Mais de uma vez houve essas palavras de ordem, né? De todo o auditório, né? Gritando. Também gritando contra o 3,81, que na verdade já tinha sido votado, né? Aí no vídeo foi dito que iria ser votado, mas ele já tinha sido votado. Então,
o pessoal estava bastante revoltado, né? Bom, o que foi interessante é que o deputado Zé Teixeira, que é base aí, né, é apoio do governo Riedel, estava lá na Assembleia. Ele acompanhou, a gente observou que ele acompanhou, inclusive ele tentou falar algumas vezes, chegou a ser vaiado, né? Ele tentou se colocar e ele percebeu, ele sentiu, né, que havia um movimento forte, né? E do meio para o fim ele viu que não havia como se colocar contra o movimento, né? Então não houve nenhuma tentativa aí de deputados de desafiar o movimento, né? E conforme as a, a, o movimento aí foi se manifestando cada vez de modo mais intenso, do meio para o fim, né? Houve momentos em que houve discurso de direção sindical ali o, ali no auditório, né? Ali onde estava onde estavam as pessoas e o pessoal que estava, os deputados que estavam lá no plenário tiveram que esperar a liderança sindical falar, porque as pessoas estavam escutando, né? Então houve a plateia tomou a fala dos deputados, inclusive, né? Então, diante de toda essa pressão, o governo se sentiu, os representantes do governo se sentiu que isso poderia ser um problema, né? Ainda mais em ano eleitoral, né? E que era preciso tentar alguma conciliação, que era preciso não, que esse era o caminho, talvez o melhor caminho, né? Então, quase no final já no final da sessão, né? O deputado Zé Teixeira saiu ali da cadeira, né? Da onde ele fica, do local onde ele ocupa na sessão, né? Enquanto deputado ali, ele veio até próximo do movimento sindical ali do auditório, né? Da audiência, chamou algumas lideranças e disse que ele tinha conversado com o líder do governo, né, ou com um secretário, agora eu não lembro exatamente, mas com alguém ligado ao governo, e que estavam dispostos a conversar, né? Um ponto importante para a gente levantar aqui é que, mesmo sabendo que já tinha sido votado 381 e que aquele movimento poderia não conseguir mudar esse número, as pessoas, a base dos trabalhadores, foi até a Assembleia, né? Porque havia também, sempre existem aqueles que tentam desmontar o movimento, aqueles argumentos que tentam desmontar o movimento. Já foi, então não tem mais o que fazer, né? E nós, né, os trabalhadores, eles não podem se guiar aí pelo calendário, pelas decisões dos patrões. Eles têm que ter, os trabalhadores têm que ter o próprio calendário, o próprio linha do tempo, né, a própria organização do tempo, elas têm que vir da própria luta dos trabalhadores. Ela é diferente né, dos prazos aí burocráticos, né, ou dos prazos aí que são criados justamente para que o movimento não aconteça. Então, os trabalhadores tiveram essa consciência e foram se manifestar. Então, uma vitória é que o deputado Zé Teixeira viu que era necessário estabelecer um diálogo entre o governo e as direções sindicais, né? Nós não sabemos se o quanto isso, nós não podemos colocar nenhuma esperança nisso, não é esse o caso, né? De achar que agora isso vai se resolver, né? Porque também, se o movimento não continuar, se não houver movimento, essa reunião também nem vai acontecer, né? É só uma
uma sugestão, uma promessa que vai passar e vai sumir, né? Mas o que é importante é ver que isso foi consequência da pressão feita. E que se essa pressão fosse mais organizada e maior, né, isso mostra que os resultados e as vitórias seriam maiores ainda. E isso mostra que o caminho para se conseguir alguma coisa é esse. Esse caminho funciona, esse caminho dá resultado. Esse é o único caminho que dá resultado, né? Enquanto se você vai conversar com o secretário de administração, com os políticos, com os deputados, né? Você vai sozinho, com uma boa intenção, se você não tem nada a oferecer, né, nada vai se movimentar. Né? Não tem porquê o governo mudar a política dele só porque você foi lá conversar com um, com o outro e você, com um argumento muito bom, né? A questão não é racional, no sentido de convencer, dizendo coisas que os deputados não sabem sobre a universidade, que a universidade é muito boa, etc. Tal. Não é isso que vai mudar a política. O que faz a política se movimentar é a organização dos trabalhadores. E essa organização tem muita força, né? Então, veja, uma pequena mobilização, como essa que foi feita, de última hora, né, teve esse resultado do deputado Zé Teixeira entrar em contato naquela mesma hora com o governo e dizer que o governo que poderia estabelecer uma comissão. Ele pediu para... Comissão normalmente é para que nada aconteça, alguns dizem, né? E faz sentido. Né? Mas houve um movimento de lá para cá. Esse movimento é resultado de uma pressão. Então, o que nós, enquanto categoria dos professores, temos que aprender, voltar a entender, né, desenvolver a consciência, e isso é a maior vitória que se pode ter de um movimento como esse, é que o caminho é esse e não há outro caminho. E esse caminho é muito poderoso. Esse caminho é um caminho que realmente traz resultado. Né? Então, nós vamos continuar aí, né, continuar em contato com os outros sindicatos, nós vamos buscar uma unificação, uma ampliação do movimento. Houve, inclusive, lá quem sugerisse, né, porque houve uma plenária dos trabalhadores fora, depois que acabou, nos reunimos lá, com quem estava lá ainda, fizemos uma reunião ali na frente da Assembleia, e houve quem sugerisse uma paralisação geral do funcionalismo por um dia, né? Então, ou seja, é preciso uma unificação do movimento, né, e um movimento forte. Bom, por fim, gostaria que, se a produção puder colocar um pedacinho aí, 1 minuto, da fala da professora Érica, que ocupou aí a tribuna, né? Nós fomos os únicos que conseguimos o espaço para falar, porque nós já tínhamos acertado na semana anterior, né? Já tinha organizado esse espaço, né? E, inclusive, a gente, quando organizou essa ida dos sindicatos para lá, nós falamos, olha, nós temos uma fala na terça, nós poderíamos aproveitar, né? Então, nós conseguimos aí conectar tudo isso, né? Foi um trabalho difícil, mas que teve um resultado muito positivo. E a professora Érica fez uma fala, se a produção estiver no ponto aí, pode soltar. Doutora Érica. Bom dia a todos, bom dia. Em nome do presidente dessa casa, cumprimento a todos da mesa, todos os deputados e deputadas. E digo que venho aqui a essa tribuna para expressar o descontentamento e a indignação dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, a impossibilidade de discutirmos o reajuste, que é uma revisão, na verdade, nos fez vir até aqui, porque se quer
tivemos um diálogo efetivo com o então governador Eduardo Riedel. Nesse sentido, declaramos o estado de greve. O estado de greve significa essa mobilização importante da categoria contra o que na UEMS foi e significou 44,48% de defasagem salarial do ano de 2014, até 2026. É metade do salário que nós perdemos em 12 anos. Vocês imaginam o que isso significa do ponto de vista das condições materiais de vida do professor da UEMS? Essa realidade nos assola dia a dia. E é necessário e urgente que a gente venha aqui, se organize e venha falar da reparação. Os docentes aposentados da UEMS, que se dedicaram a vida toda para a universidade, hoje se encontram numa situação extremamente difícil. Muitos dos aposentados estavam no topo da carreira. Mas, com os níveis que foram implementados após a aposentadoria, eles não foram reenquadrados, o que ocasionou uma defasagem salarial gritante. A realidade do salário dos servidores do Estado e dos professores da UEMS contradiz... Aí, vamos voltar, tá bom. Aí, então, tá um pedaço aí da fala da professora Érica, depois ela continuou e também fez uma fala não só em relação a do UEMS, mas a situação dos servidores em geral, e o cálculo que nós fizemos de 44, ele não está muito diferente. Parece que, em média, os servidores públicos, isso é dado do Fórum, né, dos servidores públicos, tem uma defasagem de 38%. Né? Então, nós estamos aí mais ou menos próximo desse mesmo valor. Bom, os próximos passos, como eu já disse, é continuar essa mobilização, né, fazer esse trabalho. Ele é muito importante também para reacender o sindicato, né, trazer a consciência de luta, da necessidade da luta, que é só através dessa organização própria dos trabalhadores que se pode conseguir alguma coisa, né, e nós vamos estar aí, assim que essa semana agora está terminando, amanhã é feriado, mas na segunda-feira nós já vamos estar aí entrando, trazendo mais informações, né, e entrando em contato aí com a base para continuar essa luta. Bom, eu vou ficando por aqui, o programa foi um pouquinho mais longo hoje, agradeço a todos e a todas, e até a próxima quinta. Muito obrigado.